Não lestes, mas se vós soubesses o que significa. Os escribas e os fariseus, os líderes espirituais do tempo de Jesus, liam bastante a lei, o Velho Testamento. Estudavam continuamente cada palavra e cada letra do texto. Faziam anotações e ponderavam sobre coisas de importância mínima, como, por exemplo, que palavra ficava exatamente no meio do Velho Testamento, que versículo estava na metade do meio e quantas vezes aparecia determinada palavra, e até mesmo quantas vezes aparecia determinada letra, qual o tamanho da letra e qual a sua posição específica. Eles nos legaram um acúmulo de anotações sobre as palavras das Sagradas Escrituras. Poderiam ter feito a mesma coisa com qualquer outro livro, e as informações teriam sido tão sem importância quanto os fatos que tão laboriosamente colecionaram no tocante à letra do Antigo Testamento. Eles eram, no entanto, assíduos leitores da lei. Arrazoavam com o Salvador sobre uma questão concernente à lei, porque a levavam na ponta da língua, e estavam dispostos a usá-la como uma ave de rapina usa as garras para rasgar e romper. Os discípulos do nosso Senhor tinham colhido algumas espigas de trigo e as esfregavam entre as mãos. Segundo a tradição farisaica, esfregar uma espiga de trigo é uma forma de debulhar, e sendo muito errado debulhar no sábado, forçosamente deveria ser muito errado esfregar nas mãos algumas espigas de trigo, mesmo quando se estivesse com fome, num sábado de manhã. Assim argumentavam e levaram esse argumento para o Salvador, juntamente com a versão que tinham a respeito da lei do sábado. O Salvador geralmente guerreava no campo em que o inimigo o atacava, e nessa ocasião também agiu assim. Enfrentou-os no próprio campo deles e lhes disse: não lestes? Uma pergunta muito incisiva para os escribas e fariseus, embora não aparentasse ser cortante. Foi uma pergunta muito razoável e apropriada para fazer-lhes. Mas pense só em fazer essa pergunta a eles: não lestes? Ler, poderiam ter respondido. Ora, lemos o livro inteiro muitíssimas vezes, sempre o lemos, nenhum texto escapa ao nosso olhar crítico. Mesmo assim, o Senhor passou a postular a pergunta pela segunda vez: não lestes? Como se nada tivesse lido na realidade, apesar de serem os maiores leitores da lei naquela época. Deu a entender que eles não tinham lido mesmo, e ainda lhes deixou saber por que lhes perguntara se tinham lido. Disse: mas se vós soubesses o que significa, sugerindo o seguinte: vocês não leram, porque vocês não compreenderam. Seus olhos passaram por cima das palavras, vocês contaram as letras, marcaram a posição de cada versículo e palavra, e têm dito coisas eruditas a respeito de todos os livros. Apesar disso, vocês nem sequer são leitores do volume sagrado, pois não adquiriram a verdadeira arte da leitura. Não compreendem e, portanto, não a leem na realidade. Vocês fazem uma leitura superficial da palavra, mediante breves olhadelas. Não a leram, porque não a compreenderam. Compreenda o que você está lendo. Não deve ser necessário introduzir essas considerações com uma declaração da necessidade de ler as Escrituras. Você sabe quão necessário é alimentar-nos da verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Preciso perguntar se você lê a Bíblia ou não? Lastimo que a presente época é de leitura de revistas, uma época de leitura de jornais, uma época de ler publicações periódicas, mas não tanto uma época de leitura bíblica quanto deveria ser. Nos tempos antigos, as pessoas tinham poucos suprimentos de outra literatura, mas achavam uma biblioteca suficiente naquele livro, a Bíblia. E como liam a Bíblia? Há uma grande escassez das Escrituras nos sermões modernos em comparação com os daqueles mestres de teologia, os teólogos puritanos. Quase todas as frases escritas por eles parecem lançar luzes adicionais sobre um texto das Escrituras. Não somente o texto a respeito do qual pregavam, mas ainda muitos outros eram enfocados de modo novo no desenvolvimento do sermão. Deus ajude os pastores a seguirem mais de perto o grandioso velho livro. Seríamos pregadores instrutivos se fizéssemos assim, mesmo desconhecendo o pensamento moderno e sem estar à altura da atualidade, o que é completamente desprezível. Quanto a você que não precisa pregar, o seu melhor alimento é a própria palavra de Deus.
Os sermões e os livros têm seu valor, mas os ribeiros que percorrem grandes distâncias acima do solo acabam acumulando paulatinamente alguma coisa das terras através das quais eles fluem e perdem a pureza que refrigera e que possuíam quando brotaram da fonte originária. Sempre é melhor beber do poço do que da caixa d'água. Você descobrirá que ler pessoalmente a palavra de Deus, ler a própria palavra mais do que as notas sobre ela, é o método mais seguro de crescer na graça. Beba do leite puro da palavra de Deus e não do leite desnatado, nem do leite com água de palavras dos homens. Nosso argumento é que boa parte daquilo que parece ser leitura bíblica não é leitura bíblica de modo algum. Os versículos passam pelos olhos e as frases deslizam pela mente, mas não há uma leitura genuína. Certo velho pregador dizia: a palavra corre livremente entre muitas pessoas hoje em dia, pois entra por um ouvido e sai pelo outro. Parece que assim acontece também em certos leitores. Conseguem ler muita coisa, porque nada além na realidade. O olho vê a página, mas a mente nunca se fixa no conteúdo. A alma não pousa na verdade para ficar ali. Esvoaça pela paisagem, assim como fazem os pássaros, mas não constrói ninho nem acha repouso para seus pés. Ler assim não é realmente ler. Compreender o significado é a essência da leitura verdadeira. A leitura tem um âmago, uma noz, ao passo que a mera casca não tem valor. Na oração existe o orar em oração, um modo de orar que é o âmago da oração. Assim também no louvor existe o louvor com cânticos, o fogo interior da devoção intensa que é a vida do aleluia. Assim acontece também com a leitura da Bíblia. Há uma leitura interior, uma leitura do âmago, uma leitura viva e verdadeira da palavra. É essa a alma da leitura, e sem ela, a leitura é um exercício mecânico que de nada aproveita. A não ser que compreendamos aquilo que lemos, não o temos lido. Fica ausente o âmago da leitura. É comum criticarmos os católicos romanos por conservarem o latim nos seus cultos diários. Mas, se a congregação não ouve com entendimento, não faz diferença se é latim ou qualquer outro idioma. Alguns se consolam com a ideia de que praticaram uma boa ação ao lerem um capítulo da Bíblia, sem terem penetrado na mínima parte do significado. Mas a própria natureza certamente rejeita tal coisa como uma mera superstição. Se você tivesse virado a Bíblia de cabeça para baixo e passado algum tempo olhando na direção das letras assim viradas, o aproveitamento disso seria tanto quanto o aproveitamento recebido ao ler de maneira normal, porém sem entendimento. Ainda que se tivesse nas mãos um Novo Testamento grego, seria grego mesmo para muitos entre vocês, pois olhar sem compreensão para ele seria tão inútil quanto ler o Novo Testamento em português sem compreendê-lo no coração. Não é a letra que salva a alma. Em muitos sentidos, a letra mata e nunca poderá dar vida. Se você insistir na letra exclusivamente, poderá ser tentado a usá-la como arma contra a verdade, assim como os fariseus faziam na antiguidade. E seu conhecimento da letra pode criar dentro de você o orgulho para sua própria destruição. É o espírito, o significado interior verdadeiro, quando inspirado pela alma, que nos abençoa e nos santifica. Ficamos totalmente embebidos na palavra de Deus, como a lã de Gideão. E isso pode acontecer somente por meio de acolhermos a palavra em nossa mente e coração, aceitando-a como a verdade de Deus, compreendendo-a suficientemente para nos deleitarmos nela. Devemos compreendê-la. De outro modo, é sinal que não a lemos corretamente. É certo que o benefício da leitura precisa chegar à alma através do entendimento. Deve haver conhecimento de Deus antes de poder haver amor a Deus. Deve haver conhecimento das coisas divinas conforme são reveladas, antes de podermos desfrutar delas. Devemos procurar descobrir, dentro das limitações das nossas mentes finitas, o que Deus pretende ao dizer isso e o que Ele pretende ao dizer aquilo. De outro modo, podemos chegar a beijar o livro sem termos amor ao conteúdo e a reverenciar a letra sem termos a verdadeira devoção ao Senhor que nos fala através dessas palavras. Você nunca obterá consolo para a alma através daquilo que você não entende, nem achará orientação para a sua vida naquilo que você não compreende. Nenhuma lição prática para o seu caráter pode advir daquilo que não é entendido por você. Devemos ter mentes alertas. Se, portanto, devemos entender aquilo que lemos,
Sendo que de outra forma lemos em vão, reconhecemos que quando passamos ao estudo das Escrituras Sagradas, devemos esforçar-nos para ter nossa mente bem atenta. Parece-me que nem sempre estamos em boas condições para ler a Bíblia. Às vezes, seria bom fazermos uma pausa antes de abrirmos o livro. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Você acabou de chegar dos seus negócios seculares, com seus cuidados e ansiedades, e não consegue pegar naquele livro e imediatamente penetrar nos seus mistérios celestiais. Assim como você pede a bênção sobre sua refeição antes de começar a comer, também seria uma boa regra pedir uma bênção sobre a sua leitura da palavra antes de ingerir sua comida celestial. Ore. Ore para que o Senhor abra os seus olhos espirituais antes de você ousar olhar para a luz eterna das Escrituras. A leitura bíblica é a hora de nossa refeição espiritual. É só tocar a sineta e convidar todas as faculdades mentais à mesa do próprio Senhor para fartar-se com a comida que agora está pronta. Ou melhor, que soe como um toque dos sinos da igreja em convite para a adoração, porque o estudo das Sagradas Escrituras deve ser uma ação tão solene como o nosso ato de adoração na casa do Senhor. Se a leitura começar dessa forma, você perceberá imediatamente que, para compreender aquilo que lê, precisará meditar a respeito. Alguns trechos bíblicos ficam claros diante dos nossos olhos, baixos e abençoados, onde os cordeiros podem chapinhar. Existem, no entanto, profundezas onde nossa mente poderia antes afogar-se do que nadar com prazer, se ela chegasse até lá sem cautela. Existem textos das Escrituras que foram feitos e construídos com o propósito de nos levar a pensar. Por esse meio, inclusive, nosso Pai Celestial quer nos educar para o céu, fazendo-nos penetrar nos mistérios divinos com a nossa mente. Por isso, Ele nos oferece a sua palavra de uma forma às vezes complexa, para nos compelir a meditar sobre ela antes de chegarmos à sua doçura. Ele poderia ter explicado tudo de tal maneira que captássemos o pensamento num só minuto, mas não foi da vontade dele fazer assim em todos os casos. Muitos dos véus que são lançados sobre as Escrituras não têm a intenção de ocultar o significado aos leitores diligentes, mas de compelir a mente a ser ativa, pois muitas vezes a diligência do coração em procurar saber a vontade divina faz mais bem ao coração do que a própria sabedoria obtida. A meditação e o esforço mental cuidadoso servem como exercício e fortalecimento da alma, que passa a ficar em condições de receber verdades ainda mais sublimes. Precisamos meditar. Essas uvas não produzem vinho até serem pisadas por nós. Essas azeitonas precisam ser colocadas debaixo da roda e prensadas repetidas vezes para que o azeite flua delas. Olhando para um punhado de nozes, percebemos quais delas já foram comidas, porque há um buraquinho onde o inseto furou a casca. Só um buraquinho, e lá dentro há uma criatura vivente comendo a nós. Ora, é uma coisa maravilhosa furar a casca da letra para então ficar por dentro comendo a própria nós. Bem que eu gostaria de ser um vermezinho assim, vivendo dentro da palavra de Deus, alimentando-me dela depois de ter aberto caminho através da casca e de ter chegado ao mistério mais interior do Evangelho bendito. A palavra de Deus sempre é mais preciosa para um homem que mais se alimenta dela. No ano passado, sentado debaixo de uma faia nogueira que se estendia em todas as direções e admirando aquela árvore tão maravilhosa, pensei comigo mesmo: não tenho nem a metade da estima por esta faia do que o esquilo tem. Vejo-o pulando de galho em galho e tenho certeza que ele dá muito valor àquela velha faia, porque tem seu lar em algum oco dentro dela. Os galhos são seu abrigo e aquelas nozes de faia são seu alimento. Ele vive da árvore, é seu mundo, seu pátio de recreio, seu celeiro, seu lar. Realmente é tudo para ele. Mas para mim não, porque obtenho meu repouso e minhas refeições em outro lugar. No caso da palavra de Deus, é bom sermos como os esquilos, habitando nela e vivendo dela. Exercitemos nossa mente, pulando de galho em galho na palavra de Deus. Achemos nela o nosso repouso e façamos dela o nosso tudo. O proveito será todo nosso, se fizermos dela nosso alimento, nosso remédio, nosso tesouro, nosso arsenal, nosso repouso,
nossa delícia. Que o Espírito Santo nos leve a fazer assim, tornando a palavra tão preciosa à nossa alma.